Uma boa tarde a todos. Que possamos nos sentir muito bem-vindos nesta casa, quando viemos para receber um aprendizado novo, um entendimento melhor da vida, fortalecimento e reequilíbrio também. Vamos iniciar o nosso encontro, que a hora já se faz oportuna, com a oração. Para quem preferir fechar os olhos, se concentrar melhor, elevando os nossos sentimentos ao nosso Pai amado e a Jesus, dizendo assim: Pai de amor, teus filhos aqui se encontram reunidos em busca de Ti, do entendimento necessário para superarmos as dificuldades da vida. Dá-nos, Senhor, o equilíbrio de que buscamos, harmonia, paz em nossos corações. Dá-nos, Pai, fé, confiança nos Teus desígnios, para que todas as dificuldades do momento sejam superadas com a coragem que temos dentro de nós e confiança em Ti. Rogamos a Jesus, o Mestre de amor, que estenda seus braços amorosos sobre todos nós, abençoando-nos, enviando a cada um a sua gloriosa luz. Te pedimos, Pai, que as águas colocadas na mesa possam ser magnetizadas, em cada gota ser colocada a energia, a medicação divina de que possamos estar necessitados. Pedimos também, Pai, que a palavra do nosso irmão, que aqui estará em sua palestra, possa ser abençoada, iluminada, trazendo a todos nós as energias e o entendimento de que precisamos. Que a Tua luz esteja com todos. Que assim seja. Hoje à tarde nós temos aqui o nosso irmão Paulinho, trabalhador da Casa Espírita. Normalmente ele está atuando à noite, mas hoje à tarde ele está aqui para colaborar no nosso esclarecimento. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre possa nos envolver. E nós, na tarde de hoje, nós queremos trabalhar um tema que é importante por demais, que é a questão de vivermos em família. Nós relacionamos algumas obras com quem aonde nós trabalhamos. Relação entre pais e filhos, Humberto Ferreira, também dele mesmo, Vida Conjugal, Filhos Como Educá-los, Roque Jacinto, SOS Família, de Joana de Ângeles, do Espírito, através da psicografia do Tival, e Consolador, o Espírito Emmanuel, falando através do Chico, palavras de consolo e abordagem em cima da questão da família. Então, é um conhecimento bem aprofundado e também, assim, existe dentro da literatura espírita muitas obras que falam maravilhosamente com relação a esse assunto. Então, nós partimos da questão lar, família, onde ele é constituído, no princípio, por um casal. E esse casamento, ele se constitui e parte para essa união dois seres diferentes, dois seres que vêm de dois lares, vêm de lares diferentes, e aí se assomam por afinidade para construir essa nossa família, esse nosso bendito lar. E a maioria dos tipos de casamento, ele é provacional ou expiatório. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que não são aqueles casamentos, nossa, que beleza de casamento, mas são aqueles necessários para nossas conquistas, para as nossas valorizações. Raros são os que se apoiam na afinidade verdadeira. O que se quer
o que sempre se recebemos como cônjuge, né, é muitas vezes alguém que no passado estivemos em desavença ou em ajuste. Então, reajuste. Então, agora nós viemos para nos ajustar. Então, a importância do casamento é nesse sentido. E a importante finalidade do casamento é transformar as aversões e amizades em amizades. E, se possível, né, é o objetivo maior, é levar ele até a questão do amor pleno. Esse é o objetivo do casamento. Esse é o objetivo porque existe a união. E aí, a partir daí, vamos dizer assim, vai se construir todo um alicerce sobre ele, vamos dizer assim, para que a partir daí se cresça e se desenvolva toda a questão da família. E a família, ela é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento, onde todos nós vemos nos unindo, né, para fazer esse processo. É um laboratório de experiências reparadoras. E no laboratório se faz muitas experiências, né? Na nossa família também. Aí é uma escola de aprendizagem e redenção, onde nós nos encontramos ali, seres que no passado estivemos unidos, às vezes por desavenças, às vezes trabalhando, não auxiliando tanto, e dessa forma nós vemos em família para buscarmos essa afinidade maior e esse crescimento de todos nós. A convivência numa família, e existem variadas famílias, e aonde dentro delas irmãos se amam e se detestam, pais se digladiam, outros se amam, né? Genitores que destacam uns filhos dos outros, dão mais preferência por um, por outro, né? Filhos que agridem ou amparam os pais. Esse é o comum dos nossos lares. Esse é o geral, vamos dizer assim, entre o amor, entre a discórdia, entre essas situações todos os nossos lares são constituídos. E são espíritos, todos nós, em evolução, retornando à vida física para se redimirem dos fracassos do passado. Então, nós tivemos, no passado, algumas experiências não tão felizes. E agora nós retomamos normalmente no lar para acertarmos, para conquistarmos valores maiores. E principalmente esse trabalho dentro do lar, entre irmãos, entre pais, filhos, entre filhos e pais, essas relações todas, elas vêm a trazer afinidade, vêm trazer um aspecto de harmonização para o conjunto. E aí, no futuro, quem sabe vão estar bem mais afinados. Educando-se e dominando-se sua vontade, né, dessas condições, né, superando as suas deficiências espirituais, empenhando-se no esforço próprio. Para esse processo, as melhores defensivas ou as melhores defesas são a prece, para que isso aconteça, para que a gente consiga chegar nesse ápice de harmonização. A prece, cultivo de ideais nobilitantes, prática do bem, objetivos no bem, e vigilância espiritual. Vigilância espiritual e prece é o que Jesus nos recomenda com relação a orar e vigiar. Todos nós precisamos fazer esse exercício. Isso não é uma leve medida que o Cristo trouxe, mas sim algo necessário para a nossa vivência nesse mundo, para que nós tenhamos êxito nas nossas aprendizagens, vençamos as nossas próprias deficiências. Porque quando nós oramos, nós nos harmonizamos com a espiritualidade superior e, permanecendo a nossa vigilância espiritual nesse padrão de pensamento que nós desejamos, nós conseguimos nos manter nesse equilíbrio, nessa harmonização. E aí nós vamos ter muito maiores possibilidades de trabalhar no bem,
de sermos assistidos pela espiritualidade superior, no bem, e aí nós estamos mais envoltos pela espiritualidade superior, fazendo o nosso processo. Porque não vá pensar que nesse processo nós vamos nos tornar santos. Não. Nós vamos passar por todas as dificuldades, porque muito das nossas dificuldades vêm do passado. Algumas não, mas muitas sim. E essas dificuldades elas vão vir. E nós vamos precisar estar em harmonia para podermos vencer essas etapas. E por isso, a prece, a vigilância e a prática do bem, que vão nos dar esse suporte para que a gente tenha nessa existência essa condição de vencer. Uma reflexão: o lar, semelhante a uma embarcação lançada no mar da vida, enfrentando tormentas e calmarias, convocando o casal ao entendimento mútuo nessa longa viagem. E ela vai ter seus momentos calmos, mas também vai ter seus momentos tumultuosos. Isso é um casamento. Não há uma calmaria só. Todos nós que temos um relacionamento, a gente sabe como é que é. Mas é necessário isso. Porque se nós tivéssemos só momentos bons, nós não crescemos, nós não saímos da nossa condição de mesmice, de igualdade. E sim, quando tem a dificuldade, é que a gente consegue muitas vezes trabalhar melhor em nós as deficiências. E aí, com o esforço, com o auxílio do outro, a gente cresce, o casal cresce, ele se harmoniza, ele cria uma estrutura que a partir daí vai ter toda a constituição da família. E vai ser a questão dos filhos. E na educação dos filhos, a missão maior é dos pais com relação a essa educação. Preparar os filhos para a questão da vida material, saber viver no mundo, sem se perder no mundo, saber usar das coisas materiais, vivenciá-la com grande proveito, com grande prática de acerto nas coisas certas, sem se perder pelos vícios, pelos erros do caminho. E também a questão da vida espiritual, porque essa é o que nos vai ser mais importante na nossa existência. Porque se nós temos a compreensão do que é a nossa vida agora, ela não é somente isso aqui, mas sim é o momento de agora que nós nos encontramos aqui, em experiência, mas vamos partir daqui mais um tempo. E esse preparo para essa vida espiritual é importante, porque vai fazer com que nós encaramos as dificuldades, encaramos os problemas, encaramos a morte, a vida, o nascer, o que nós nos questionamos, o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Essa compreensão ela é importantíssima, porque nos dá sustentação, nos dá suporte moral para vencermos os percalços do dia a dia, as dores que nos aguçam, que nos envolvem. E aí, com essa compreensão, a gente se torna uma pessoa de bem e com capacidade de se harmonizar diante das adversidades, das dificuldades. E a infância, ela é a idade infantil que torna brandos as crianças, acessíveis aos conselhos, e é o período ideal para se realizar a educação do espírito reencarnante. Não é o único período, prossegue na adolescência. E Emmanuel nos fala aqui, mais ou menos até os 7 anos, é o período que se completa o processo reencarnatório. O que é esse processo? Ele acontece quando a criança começa a se preparar lá na questão da fecundação, no óvulo da mãe, no espermatozoide, mas ele vai nascer, a parte dele se completa quando a criança nasce. Mas
o complemento total desse processo reencarnatório termina a partir dos 7 anos, mais ou menos. E isso é importante porque é o período que, no ser humano, é o maior período que existe de qualquer ser. Nenhum animal que a gente conhece, né, eles têm um período tão longo de existência na infância para aprender. Os animais, com 6 meses, eles já são na fase adulta, adolescente, adulta. O homem, ele com 7 anos, ele ainda está na infância, com 10 anos, ele está começando a sair da infância. Então, por que isso? Porque é necessário, nesse processo de reeducação, né, o espírito receber as instruções, receber o bom comportamento, receber a educação de casa com relação a esses valores, da questão da vida física, como também a questão espiritual. E nesse processo, ele vai estar se formando. Essa maturidade que ele vai acontecendo, a partir da adolescência, ele vai começar a acordar alguns valores, vai diferenciar alguns valores. E na fase onde ele amadurece, vai para a questão onde nós nos tornamos como seres conscientes, ou melhor dizendo, maduros, aonde nós saímos da adolescência, que esse período varia muito para um como para outro, a questão da maturidade, e esse é o período onde que o espírito consciente no processo que ele aprendeu desde a infância, juventude, né, ele na adolescência ele aprendeu, né, só que na infância foi mais fácil ele aprender, porque ele estava mais apto para isso. Na adolescência ele aprende, mas não é tão da mesma forma, tão acessível a essa compreensão. E na fase adulta ele começa a compreender a educação que ele recebeu agora com o espírito eterno que ele é de vida passada. Começa a aparecer, e aí aos choques na adolescência para a maturidade, aos choques, às dificuldades, e aí ele se estabelece compreendendo a sua situação, colocando à tona os seus valores. Ele avalia o que ele recebeu em vida e o que ele é, e aí ele parte para uma experiência de maturidade. Palavras de Emmanuel relacionadas à questão que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Não tem outra escola melhor que essa. É no nosso lar, é na família, é ali que se recebe essas bênçãos. Educação dos filhos e os pontos importantes. Amor e carinho. É essencial. Amor e carinho são os mais poderosos recursos para educar, quando usados de forma adequada. Os que o recebem são pessoas mais equilibradas e felizes. Quem não os recebe, tornam-se carentes, agressivos e muitas vezes revoltados. Passada a fase infantil, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis. Atingida a maioridade, se a educação não se houver feita no lar, só o processo violento das provas rudes pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. O Consolador de Emmanuel. É esse o choque. Quando a gente chega na maturidade, a gente vai se encontrar nessa condição. E aí, a gente só muda se quer. Antes, tudo aquilo que foi educado, foi passado para a gente, serviu de base. Agora, a gente está assenhorado pela sua condição e vai decidir. E muitas vezes são choques mais dificultosos. E aí é mais pelo processo de dor. Não só as crianças necessitam de carinho e atenção, os jovens também. As palavras agressivas ficam gravadas e exercem influência negativa.
Utilizar argumentação lógica e linguagem acessível à idade e ao entendimento. Os pais precisam ter paciência para ouvir os filhos. É necessário que, dentro desse processo de juventude, de adolescência, também a criança precisa ser trabalhada e continuar se pregando a questão desses valores e a questão da educação. Às vezes, mesmo empregando o amor e o diálogo, os pais tendem a agir com energia. Os recursos que dão bons resultados: fazer assumir as consequências dos atos, restringir passeios e diversões. Os castigos corporais devem ser evitados, pois criam traumas, revoltas, agressividades, desequilíbrios, inibição e insegurança. Enquanto que, se nós formos trabalhar a questão de estímulos, vamos estar muito melhor fazendo esse trabalho. Muitos pais se omitem quando as crianças cumprem bem os seus deveres, deixando de estimulá-las. Motivar e premiar funcionam muito melhor do que censurar e castigar. Tu estimular alguém pelo processo, tu vai ter melhores recursos, vai ter melhores resultados. Ensinar as crianças que as alternativas de lazer constituem prêmios, mas que podem ser retirados. Agindo assim, os pais não estão punindo, mas deixando de premiar. Os resultados são bem melhores e não geram revoltas. As crianças têm direito à liberdade, mas não excessiva. Como diz o ditado, liberdade com relação à responsabilidade, né? Porque aí mostra que está sendo responsável, e pode aumentar a cota de liberdade. Os pais precisam saber dosá-la. A liberdade concedida sem critério pode ser muito prejudicial. As crianças têm o direito de chorar, identificar a causa, solucionar problemas, mas não devem agredir, bater de volta quando recebem ou se encontram em alguma situação conflituosa. No caso de manha, deixá-la chorar até desistir. Dosar a atenção. A criança tem o direito de brincar. A criança precisa de liberdade no lar. Ela precisa ter a possibilidade de se tornar aquele ambiente seja o melhor ambiente para que ela possa crescer e se desenvolver naquela situação, naquela condição, possa auxiliar. Princípios básicos da educação, segundo Pestalozzi, que fala sobre amor e mais religião. Amor e religião constituem a base toda da educação. Desenvolvem e fortificam as forças da natureza humana. Sem amor e sem crença, não se consegue o verdadeiro desenvolvimento da nossa humanidade. Isso quem fala Pestalozzi, que é referência em toda a educação do nosso país e de muitos outros, aonde que Pestalozzi foi um grande educador que viveu na Suíça e teve o seu instituto de Yverdon, que foi referência na Europa naqueles anos de 1800, onde que ele trabalhava diretamente esses projetos, essa forma de trabalho que era amor e religião, dar a compreender o sentido da vida, né? Fazendo com que ela possa desenvolver a questão do amor pelas coisas, pelas situações, e também a questão da religião, compreendendo o porquê estava ali e o que está acontecendo nesse seu processo, da necessidade dele ser. Entrevista a Chico Xavier, uma pergunta: o que o senhor ensinaria a um filho
o que o Senhor ensinaria a um filho para que ele pudesse vencer espiritualmente na vida? É a pergunta. A resposta que Chico dá: respeito à existência de Deus, respeito à justiça, amor ao trabalho, e que ele não será ele não é e não será melhor do que os filhos dos outros. Dessa forma, ele sintetiza que um filho venceria espiritualmente na existência. Uma reflexão com relação ao teu filho, Emmanuel. Ama-o e educa-o, oferecendo-lhe o melhor da tua alma, ainda mesmo que o teu filho não possa compreender a nobreza do teu sacrifício e a excelsitude da tua abnegação. Receberás do Pai Celeste a bênção da alegria e da paz. A cada um de nós, colocado nessa existência, tem um papel de educador, dentro da família, como tio, como irmão, como pai, como avô. Cada um de nós tem uma missão, e essa missão é de sempre estimular, é sempre para o bem, é sempre fazer com que os outros, ou aqueles que estão sobre a nossa tutela mais direta, sejam beneficiados. Que o nosso exemplo possa sempre ser no sentido de fazer com que esse ser veja em nós um exemplo, algo que vem engrandecer ele na sua caminhada. Muitas vezes eles estão titubeantes diante eles estão vendo, analisando o que vai acontecer da vida. Eles estão pensando, e aí eles vendo os nossos exemplos, vendo a nossa caminhada segura, tranquila, eles muitas vezes vão nos pegar como exemplos. E que nossos exemplos possam servir dessa forma para auxiliar a tantos outros. E que Deus, nesse processo de aprendizagem, possa nos auxiliar, cada um de nós. Que o Cristo possa ser esse educador de nossas vidas, cada vez mais, a fazer morada em nossos corações. Pois Ele sim foi o grande educador do mundo. Foi o que trouxe ao mundo os ensinamentos básicos da nova lei, ou da lei de vida, de verdade e vida. E esses ensinamentos servem de referência para todos nós. Que possamos ser bons pais, possamos ser bons filhos, possamos saber e ser bons irmãos, amigos, né, de caminhada de tantos que nos encontram à nossa volta. Que sejamos amparo e assistência a tantos que necessitam. Muito obrigado. Preparemos nesse instante para recebermos as energias do passe, aquelas exatamente de que estamos necessitados, rogando ao Pai que gotas luminosas possam vir do alto em nossa direção, penetrando em nosso ser, trazendo-nos paz, fortalecimento e reequilíbrio. Por alguns instantes, em silêncio, ouvindo esta música com tanta harmonia, vamos receber essas vibrações que aqui viemos buscar.
Senhor da vida, te agradecemos do fundo de nosso sentimento essas vibrações tão maravilhosas que nos envolveram neste momento e que nos trouxeram muita paz, que nos trouxeram a confiança em Ti, de que tudo aquilo que nos acontece nesses dias é necessário ao novo aprendizado, a nova forma de vida, confiando um pouco mais nos Teus desígnios. Rogamos a Jesus que abençoe todos aqueles que fazem parte da nossa família, do nosso grupo de amigos, colegas de trabalho, para que também sejam beneficiados dessas energias tão maravilhosas que nós aqui fomos merecedores. Muito obrigado, Pai amado, por este momento tão maravilhoso. Jesus amigo, abençoe a todos nós. Uma boa tarde a todos e que assim seja.